Olá, boa tarde. Eu recebo aqui no Resenha o procurador e escritor Bruno Tomé Fonseca, autor do livro Rei Zulu, A Majestade Bárbara, que está lançado hoje às 19 horas na Livraria MEI, ali no São Luís Shopping. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo ao Resenha. Boa tarde, Tevaldo. Uma honra estar aqui nesse programa tão qualificado. Muito obrigado por sua presença e a gente vai tratar agora das histórias aqui desse livro, né, dessa homenagem, né, mais do que uma homenagem, né, justíssima ao rei Zulu. Eu começo esse bate-papo da gente, Bruno, com uma frase do Zulu. O Zulu diz que dentro do ringue, eu e outro adversário, se a luta não tiver sangue, para mim é luta de lavadeira. Isso de algum modo representa um pouquinho o que foi a trajetória do rei Zulu, esse pioneiro da luta livre do Brasil? Exatamente. Eu agradeço em primeiro lugar o espaço concedido no programa, um programa tão qualificado como esse. Essa frase é meio que uma frase síntese realmente do Zulu. Ela reflete várias coisas, desde do seu lado marqueteiro, do seu marketing no melhor sentido, né, no sentido de ser o showman, né, quanto a questão da própria personalidade folclórica dele, né. Ele, ao mesmo tempo em que ele tem esse lado folclórico, ele tem um lado realmente de show, de espetáculo, de representação de força, de desbravar no meio da luta. Você chegou ao Zulu como? Qual foi o caminho que você percorreu para encarar esse ringue, que é essa luta que é de escrever sobre o Zulu? Acho que é um personagem riquíssimo, um personagem que tem muito ainda, né, a dizer, né, e a nos dar mostras, né, Bruno, do valor, né, que a figura do Zulu representa, né, assim, de um batalhador, de um lutador, de vista da pessoa humana, né, assim, uma figura que é extraordinária. Como é que foi você chegar até o Zulu? Qual foi o percurso que você fez, né, para construir Rei Zulu? Bom, foi algo em torno de 2 anos. 2 anos eu procurei, por intermédio do lutador James Adler, do Jiu-Jitsu, que é um antigo adversário dele, que o enfrentou em 95, 96, 2 oportunidades no Costa Rodrigues. E aí eu ousei procurar o James, né, sem conhecê-lo direito, e dizer sobre essa proposta de escrever um livro sobre essa grande personalidade, que me remete à minha adolescência, me remete a uma parte da minha infância, eu acho que de grande parte dos maranhenses. Claro. E o James, quando ele soube que existia alguém, um corajoso, querendo escrever a biografia do Zulu, disse: James, na mesma hora, te levo lá, vamos lá, qualquer hora. E aí fui apresentado para o Zulu de uma maneira muito entusiástica, e isso me estimulou realmente a seguir adiante. O Zulu, a gente disse há pouco, o Zulu é pioneiro nessa coisa da luta livre no Brasil, que hoje é muito representada no mundo pelo UFC, pelo Pride e tal. Hoje são questões milionárias envolvem tanto o UFC quanto o Pride, essa coisa da luta no mundo, globalmente. O que levou o Zulu para a luta, né? E o que a luta deixou para o Zulu, assim, economicamente, financeiramente, a gente comparando hoje, vendo hoje, né, como é que se administra esses negócios da luta no Brasil e no mundo, né? Por que o Zulu foi ser lutador, né? E depois disso, Bruno, onde ele ficou, né, após essa trajetória de luta, que a gente vai ver alguns trechinhos depois ali adiante. Exatamente. Bom, o Zulu, ele é da Baixada Maranhense, ele é da região da Baixada, um município chamado de Bequimão. Então é uma região muito influenciada por várzea, por riachos, por beira de rio, né? Então, nessa região da Baixada, tem uma luta centenária chamada de Tarracá, né? Tarracá é aquela luta da Baixada, a luta dos alagados, que você pega o adversário dentro de uma área demarcada e o objetivo principal é levantar e derrubar o adversário. Então o Zulu, ele se celebrizou como um praticante do Tarracá desde a infância, né? E o Tarracá meio que moldou a força dele. Ele, de modo ancestral, ele já era um cara muito forte, né? O pai dele tinha uma pujança física muito grande e também lutava o Tarracá. Então existe essa influência ancestral dele e isso fez com que ele se celebrizasse na região dele e pudesse, de repente, chegar até São Luís e ir para o Exército. E chegando no Exército, ele teve a primeira luta profissional dele no 24º Batalhão de Caçadores contra o Mestre Sapo, que é da capoeira. Foi um dos
talvez o pioneiro da capoeira aqui no Maranhão, né? Então, essa luta com o sapo deu início à primeira luta profissional do Zulu. E aí ele chegou justamente como aquele desbravador, né? Foi estimulado a desbravar outros espaços além do Maranhão, foi para o Ceará, Paraíba, Bahia, região norte também. Quer dizer, a primeira luta dele é contra o cearense, né? Em Fortaleza, né? Isso. Profissionalmente, luta a primeira vez no Ceará, não é isso? Isso. A primeira luta, vamos dizer no sentido registrado, é essa do 24 BC Sim. aqui em São Luís. Mas aí ele foi para o Ceará realmente lutar, já num sentido mais profissional. Ligado à academia, esse tipo de coisa, né? Vamos ver um trechinho de uma fala do Zulu, e aí a gente comenta sobre isso lá, que ele conta um pouco desse personagem que ele é. Vamos lá, produção, o trecho do Zulu. Nós pegamos qualquer tipo, o taekwondo, o karatê, o kung fu, o boxe, ex-lutador de boxe, pode vir que ele pode usar os golpes que ele quiser. É uma coisa assim, ele está dizendo aí que qualquer coisa ele lutava, né, Bruno? Exatamente. E é isso mesmo, que naquela época é exatamente isso, que assim, você não tinha, digamos, a luta, o esporte específico para aquilo, quer dizer, era de fato um vale-tudo esse negócio, quer dizer, você não guardava categoria, peso, enfim, como hoje isso é muito comum, né, nessa luta de... Exatamente. E aí é isso, o Zulu era o quê? Era lutador de rua, era briga de rua, ou ele tinha alguma técnica mais apurada, vinculada a alguma dessas artes marciais? Isso. O Zulu, tecnicamente, se você for avaliar do ponto de vista técnico, se você for ouvir especialistas, ele é difícil de ser enquadrado dentro de uma categoria. Eu citei o Tarracá porque o Tarracá é uma luta que ele é, vamos dizer assim, ancestralmente ligado. Sites dos Estados Unidos o classificam como brawler. A expressão brawler significa lutador de rua. É isso que você disse. Ou seja, na falta de caracterização a respeito de um estilo, ele é classificado de uma maneira, vamos dizer assim, taxado de uma maneira genérica. Como brawler, né? Então... Quer dizer, ele não é um boxeador, ele não é um karateca, ele não é um judoca, ele não é um cara do... Exatamente. E você perguntou uma coisa muito, muito importante. Na época que ele lutava, não se tinha muito essa parametrização de peso. O sujeito lutar com alguém que da sua mesma categoria de peso. Na época de Zulu não tinha muito isso. Ele lutava com pessoas obesas, lutadores desde o mais pesado, até mais pesado do que ele, assim como ele lutava com pessoas magérrimas, né? Com pessoas bem menores, muito, até de uma maneira raquíticas comparadas a ele, né? Então não se tinha muito esse senso de profissionalismo que se tem hoje, né? E é isso que ele fala, então assim, que ele faz, pode vir, né, o cara do karatê, pode vir o cara do jiu-jitsu, pode vir o cara não sei do que, do boxe, pode vir o cara, quer dizer, porque vinha mesmo. Tinha que ter o adversário, basta ter o adversário. Exatamente, é exatamente isso. E me fala uma coisa, a luta com o Rickson Gracie, que aí é da família Gracie, né, família tradicional do Brasil e no mundo, né, relacionado ao jiu-jitsu, aquilo é um demarcador da carreira do Zulu. A partir dali que o Zulu efetivamente ele tem essa ascensão nacional, ele começa a ser conhecido internacionalmente, que o Zulu viaja depois, né, a alguns países no mundo, né, depois dessas duas lutas com o Rickson Gracie. E eu queria te mostrar um trechinho, tu me contar um pouquinho como é que foi isso, né? Se isso é o momento dele, como é que ele chega até lá, como é que ele chega para enfrentar o Gracie, e aí o que é que vem depois disso, tá? Vamos, um trechinho dessa luta, a segunda luta do Zulu com o Rickson Gracie, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Being on the bottom does not necessarily mean that you're losing the fight, especially when you're fighting a heavier opponent. You may have to wait for a while for the right opportunity. Essa é a segunda luta, né, como você coloca no livro, a segunda luta. Teve uma luta antes em Brasília, e eu queria que você explicasse pra gente como é que o Zulu dá essa virada na carreira dele, a partir da luta com o Rickson Gracie, da família Gracie, que é aí que, de fato, ele não vence a luta, mas, de fato, marca ele aí um caminho. E tem histórias muito curiosas, né, sobre esse confronto lá, que o Zulu conta, né? Esse, vamos dizer assim, é o maior capítulo do livro, inclusive, diz respeito aos encontros com o Rickson Gracie,
Um no Nilson Nelson em Brasília e o outro no Maracanãzinho. Zulu, para chegar lá, ele percorreu um caminho muito longo, de centenas de lutas, né? E existe uma pessoa chamada de Valdemar Santana, o Leopardo Negro. O Valdemar Santana é o grande ídolo do Zulu, né? Ele foi aluno do Hélio Gracie, o Valdemar, né? E o Valdemar passou a ser empresário depois que se aposentou. E ele se tornou empresário de um lutador chamado de Paulão. Paulão é um lutador de Brasília que Zulu trucidou em Brasília, deu um murro na cara, o cara caiu durinho e foi trucidado pelo Zulu. E aquilo meio que chamou a atenção do Valdemar, chamou a atenção de outros ligados ao clã Gracie, e aí essa luta acabou sendo um caminho natural. Chegar até os Gracie, depois de você se credenciar perante o Valdemar Santana, que era ligado ao clã Gracie, né, já foi aluno, e depois passou a ser treinador. Então o Zulu chegou até lá nessa primeira oportunidade em 80, em Brasília, e depois na revanche em 83 no Maracanãzinho. Ele perde as 2 lutas? Ele perdeu as 2 lutas, exatamente. Mas ele tem uma justificativa tem. plausível, né, para essa derrota? Como é que é? Como é que ele alega que ele tinha algumas questões decorrentes até da falta de profissionalismo dele. Ele não era um lutador federado, ele ele não era ligado a uma federação. A uma corporação. A uma academia, um centro, quer dizer. Isso de uma certa forma foi usado contra ele, vamos dizer assim, foi um ponto desfavorável a ele, né? E isso meio que o deixava à mercê de grandes lutadores, como aqueles que são ligados aos Gracie, que acabavam impondo regulamentos bastante restritivos à luta dele. Você viu aí nos vídeos, grande parte da luta dele com o Ricks foi luta de chão. Onde favorecia, então, ao Gracie, ao jiu-jitsu. Exatamente. Tecnicamente, o jiu-jitsu tem esse tipo de característica. Por quê? Porque o Zulu não podia socar de mão aberta, o Zulu não podia dar chute, enfim, tinha uma série de regulamentos restritivos que acabavam induzindo o Zulu a fazer luta de chão. Favorecendo, então, o adversário dele. Favorecendo, porque o Rickson, apesar de mais leve, né, a luta de chão favorecia pelo fato de ele chegar mais rapidamente ao estrangulamento. Né? Perfeito. O Resenha faz um rápido intervalo e hoje eu converso aqui com o escritor Bruno Tomé Fonseca sobre o livro Rei Zulu, A Majestade Bárbara. Rápido intervalo, eu volto já, é rapidinho. De volta ao vivo com o programa Resenha, aqui ao meu lado eu converso hoje com o procurador, escritor Bruno Tomé Fonseca sobre o livro Rei Zulu, Majestade Bárbara, que será lançado hoje à noite às 19 horas, daqui a pouco, às 19 horas, na livraria da Amei, aqui no São Luís Shopping. Zulu teve medo, tinha medo, alguma luta impôs medo ao Zulu, Bruno? Essa foi uma pergunta que eu fiz para ele uma dada ocasião. Perguntei ele mais de uma vez, 2 vezes, né? Ele nunca dizia que tinha medo. Ele sempre dizia que nunca mediu o adversário, nunca sentiu medo de nada. Mas a gente sabe, lendo sobre lutadores, lendo até sobre o próprio Muhammad Ali, né? Foi um cara que eu li bastante para escrever esse livro, li a biografia do Muhammad Ali, li a história dele só sobre a luta dele com o George Foreman, aquela luta do Zaire. Todo lutador afirma nas suas entrelinhas que em um dado momento tem medo, né? Mas o Zulu não admite medo, né? Eu respeito. Em nenhum momento admite medo. Isso, e não sou eu que vou desmentir, né? Mas o medo é até a arte até de você se preservar, né? Você luta com medo, você luta movido pelo medo, você se protege movido pelo medo e às vezes você luta bem movido pelo medo. Então eu queria que tu mostrasse um trechinho de umas cenas do Zulu e que você me explicasse o que é isso, capítulo de um livro, né? O que era isso? Que estratégia era essa alegria todinha, né, que o Zulu utilizava nesse momento aí. Vamos lá, solta o VT. Isso era estratégia de luta? Isso era para quê? Isso era para afugentar o medo? Isso era para botar medo no adversário? Qual era a estratégia, né, desse tanto de brincadeira, né, de um homem de quase 1,90 m,
né, mais de 100 quilos no ringue. Isso. Essa técnica das caretas, essa técnica do showman, tremelicar os músculos, fazer careta, fazer provocação, isso de uma certa forma favorecia Zulu num público adverso, né? Ele chamava o público para ele, né? Ele ganhava o público antes da luta. Exatamente. Então é uma técnica interessante, porque ao mesmo tempo que você irrita o adversário e faz o adversário ser induzido a tomar práticas mais afoitas em razão da provocação, ele chamava o público para ele, né? Era um risco calculado. Em alguns momentos isso dava confusão, né? Tem registros de lutas dele no passado em que as pessoas jogavam cadeiras dentro do ringue e tal, né? Mas isso de uma certa forma meio que faz parte também do folclore dele, né? Não adianta, o público pede a careta, independentemente de onde esteja, né? Os jornalistas pedem as caretas para esgotar os seus flashes. Então isso aí faz parte tanto de uma estratégia conforme uma dada conveniência da luta, como faz parte do próprio folclore dele, né? Bruno, Zulu, ele fez quantas lutas? Ele tem isso registrado? Quantidade de lutas? Existe uma espécie de registro aí de algo em torno de entre 180 e 190 lutas. Teve um adversário predileto, ou um adversário que ele achava ali, tirando o Gracie ali, o Rick Gracie, tinha um adversário que foi mais difícil, era mais difícil de enfrentar, ou ele tinha um prazer maior em enfrentar determinado adversário, tem esse... Ele é uma pessoa que ele não faz muita diferenciação. Ele cita, por exemplo, um caso de um lutador que o surpreendeu positivamente. Um cara chamado Valdeci, que é de Canoas, do Rio Grande do Sul. Porque ele olhou o biotipo do Valdeci, nessa luta que ele fez, e era um cara com um biotipo magro. Ele era franzino, alto e magro. E aí Zulu olhou e disse, esse aí não vai dar nem pro começo. Rapaz, chegou na hora... Deu muito trabalho. O cara deu muito trabalho e quase vence a luta. Né? Zulu teve que teve que levá-lo para o chão, se valendo da sua pujança, e encerrar a luta naquela oportunidade. Né? Então ele cita mais no sentido de surpresa, né? Do elemento surpresa. Né? Você já fez referência aqui hoje, nessa conversa nossa, sobre o UFC e sobre o Pride, e a gente fala da montanha de dinheiro hoje que isso movimenta, né? São todos milionários, né? Quem participa desses circuitos aí mundiais, né? Ligado ao UFC, ligado ao Pride. O Zulu ganhava o quê? Era remunerado como, né? O lutador de luta livre nesse período aí, anos 70, anos 80. Era um salário, era uma cota, era a bilheteria. Como é que o lutador, como é que o Zulu se remunerava, né, para seguir carreira, seguir essa profissão que ele adotou? Bruno? Exatamente. Existiam uns contratos de lutas, né, que eram contratos muito mal redigidos, regra geral. Né? Eram contratos realmente bizonhos, assim, né, mas tinham lá a fixação de percentuais. Né? E, por exemplo, 50% para o vencedor, 30% para o perdedor e o restante para a organização da luta. Né? Então era fixado em percentuais, em cima da bilheteria. Né? Mas aí depois de deduzidas as despesas e tudo. Né? Então, para grandes lutadores assim, de um nível mais elevado, o Zulu chegou a ganhar até em dólar. Né? Existem registros em que na luta dele com o Rickson Gracie, ele ganhou na época, em 80, 83, 3, 4 mil dólares, que para a época era um valor altíssimo. Né? Então ele chegou já a ganhar em dólar, ele já chegou a ganhar somas de dinheiro realmente com relação a isso. Né? Mas aí eu acho que faltou uma melhor administração dessa carreira, né? Dessa carreira, gestão de carreira. Gestão de carreira, e ao mesmo tempo ele tinha uma família muito grande, né? E dependente dele. E tinha também uma infinidade de dependentes, crianças, né? Também. Você fala da família grande, assim, é folclore ou é real que o Zulu teve mais de 12 mulheres, filhos aí espalhados pelo país afora? Ele conta 11, né? Tem gente que fala em 12. Esses filhos de fato, né, existem, então por aí, como é que é isso? Tem um monte de Zuluzinho, né, país afora? Tem. Ele mesmo não nega, né? Ele mesmo não nega que ele tem algo em torno de 13, 14 filhos, né? E espalhados aí pelo Brasil, no Paraná, Rio Grande do Sul, aqui no Maranhão, o Zuluzinho, que é o mais emblemático, né? Porque seguiu, ou tentou seguir a carreira do pai, né? Mas fala-se aí algo em torno dessa quantidade de dezenas de filhos.
Né? Eu Uma vou- prole muito grande. Eu vou te apresentar um trecho agora de uma luta, e aí você tem também essa pessoa que vai aparecer na luta com o Zulu, tem muito a ver também com o seu trabalho, ele ajudou, né, nesse processo Isso. de construção da biografia do Rei Zulu. Vamos lá, solta o vídeo aí. Para se atracar e tenta derrubar Zulu, não consegue. Zulu dá um novo mata-leão, escapa a Jamizada, dá um soco direto de direita. Rei Zulu vai pra lona, caiu. Rei Zulu bateu, acabou a luta. E aí, Bruno, o primeiro registro é narrado por Zé Raimundo Rodrigues, meu amigo, pinheirense. Grande abraço, Zé. Na época, o Maranhão TV cobria, né, todas as lutas do Rei Zulu, né, com a narração aí do Zé Raimundo. Né. Zé esteve aqui no Resenha, um grande abraço, um grande companheiro, né, um grande nome da televisão maranhense. E aí a pessoa com quem eu falava, foi com quem você conversou, né, que começou a abrir esse caminho para fazer o livro do Rei Zulu, o Jamizada. Né? Exatamente. Como é que é essa relação deles dois hoje? O que eles contam dessa luta, dessas duas lutas, na verdade, em que o James derrotou o Zulu? Exatamente. Eu assisti essa do vídeo eu assisti ao vivo. Essa foi realmente uma coisa que... Essa que você matou a aula para assistir, foi? Ou foi a outra? Você está dizendo aí, mas é verdade, eu matei aula para assistir, é fato mesmo. Essa foi do Costa Rodrigues, né? É uma luta realmente que me marcou, né? E o James foi justamente essa pessoa que... Foi uma luta rápida, foi uma luta que durou pouco tempo, né? Um golpe curto, né? E meio que eu fiquei um pouco frustrado, né, com essa luta, porque eu achei que ela fosse demorar um pouquinho mais. Mais longa. Mais longa. Mas também a diferença de idade entre eles era muito grande, era 20 anos a diferença de idade entre eles. Né? Zulu já tinha aí mais 50 anos já nessa época? Tinha 53. E James tinha 31, 30 para 31. Então era uma diferença grande. Né? Mas o Zulu ainda era o Zulu. Né? Então, assim, a relação entre os dois hoje, Itevaldo, é uma relação excelente, pelo que eu percebi. Uma ligação amistosa, se respeitam, se gostam, trocam brincadeiras entre si, o James o ajuda e liga para ele, eu acho que quase todo dia. Então, uma relação hoje muito positiva, né? De ex-adversários que se respeitam. Bacana, vamos depois combinar no Resenha, trazer o James aqui, o Jamizada, grande mestre, professor. E aí a gente está chegando no finalzinho do Resenha, e aí você também se traz outro craque para esse livro, né? Não é um craque do jiu-jitsu, não é um craque do karatê, né? Franzino, mas muito bom de música e muito bom de letra e de palavra, né? O prefácio do livro, o prefácio de Rei Zulu, A Majestade Bárbara, é do Zé Cabaleiro. Isso. Um minutinho, Bruno, para você contar como é que foi essa relação com o Zé, que o Zé quer escrever sobre o Rei Zulu, como é que é isso? Zeca é um memorialista, né? Ele tem... A memória é algo muito caro para ele. Ele trouxe para a obra dele artistas que estavam esquecidos também, né? Odair José, Valdir Soriano e tudo, né? Então eu sempre vi Zeca, além de um grande artista, um grande memorialista. E eu tinha certeza absoluta que o Zulu era muito caro para ele também, né? E ele, ao longo da nossa conversa, ele foi soltando que ele assistiu essa luta com o J. Cristo, famosa aqui no Costa Rodrigues, J. Cristo Karateka. Então o Zeca demorou um pouquinho, mas acabou soltando um prefácio que ficou lindo realmente. Ficou tocante. E eu acho que agrega muito valor. Então eu passo a bola para ti, e aí você faz de novo o convite. Hoje, vai lá. Então hoje nós teremos o lançamento do livro Rei Zulu, A Majestade Bárbara, na livraria Amei, no Shopping São Luís, às 19 horas. Haverá uma entrevista lançamento com a presença do Zulu, mediada pelo jornalista Juraci Filho, vai estar lá mediando a entrevista. Vai estar lá também Zuluzinho, Jamizada, vai estar o pessoal aí dos formadores de opinião. Vai ser um evento muito legal e eu convido a toda a comunidade. Esse livro é um livro para todos, tá? Não é um livro para iniciados nas artes marciais e na luta, é um livro para todos. Crianças, adolescentes, homens e mulheres, tá? Bruno, querido, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, tá? prazer, obrigado. Boa sorte pelo seu quarto livro, acho que isso merecia, o Zulu é um personagem que merece de fato, tá? E parabéns, tá? Obrigado, Belíssimo livro. O Resenha fica por aqui. Eu volto na sexta-feira, depois do programa Zé Cirilo. Uma boa tarde a todos e até sexta. Tchau, obrigado. E vamos lá, ó. Hoje, 7 da noite.